Nós queremos restaurar, Senhor amado, ou seja, buscar a restauração que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, a restauração, Pai, da nossa comunhão contigo, Senhor amado. Através de Jesus Cristo nós temos livre acesso ao Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, não permita que venhamos impedi-lo, Senhor. Não deixe nós desviarmos para a direita, para a esquerda. Não deixe, Senhor amado, que nós venhamos entristecer, parando no caminho ou até mesmo retrocedendo, Senhor. Mas que o Teu nome seja glorificado, de glória em glória, Pai, de vitória em vitória. O Senhor venha se alegrar de mim, venha se alegrar de cada um desses Teus filhinhos. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós Te amamos, Pai. Diga que você o ama, meus amados. Diga que você precisa dele. Diga que ele é santo. Diga que você busca a presença do Senhor. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Para a nossa vida, Pai, porque não é nada mais importante que estar no seu querer, na sua vontade. Diga que Ele é maravilhoso, queridos. Peça o Espírito Santo para encher a sua vida, para ministrar. Jesus disse: eu vou, mas não vou deixar vocês sós.
Eu vou enviar o Espírito da verdade que vos conduzirá a toda a verdade. Aleluia. O Espírito Consolador. Nós não sabemos, a Bíblia diz, orar como convém. Nós não sabemos pedir como convém. Por isso o Espírito Santo intercede por nós até mesmo com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo, Ore por mim. ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras. use as palavras Que eu necessito usar, que eu necessito usar, mas não consigo. mas não consigo. Me ajude com as minhas fraquezas. Ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, Vem interceder por mim. vem interceder por mim. Todas as coisas operam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, Vem orar por mim. vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que eu estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, Espírito Santo, peça a Ele, Jesus, ore por mim. ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, Use as palavras. use as palavras Que eu necessito usar, que eu necessito usar, mas não consigo. mas não consigo. Me ajude nas minhas
Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia, Pai querido. Tenha liberdade, Espírito Santo, para fazer em nós, através de nós, o seu querer, a sua vontade. Diga que Ele é maravilhoso, querido. Diga que Ele é santo. Diga que você precisa dEle. Diga que Ele é justo, é fiel. Exalte, engrandeça o nome do Senhor. Maravilhoso, incomparável, forte e poderoso, príncipe da paz, a estrela da manhã, a rosa de Saron, o primeiro, o único, Pai amado. O Senhor é o nosso Deus, o Yahushua Hamashia, Pai, o Messias, Pai, o caminho, a verdade e a vida. Seja exaltado, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Maravilhoso é o Senhor. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
Glória a Deus. Com fé. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render. Glória, aleluia, aleluia, quando as lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Pai. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti eu canto glória, aleluia, 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 Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do coração, me esconder em teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos eu cantarei, tu és santo e exaltado, aleluia, 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 Aleluia. Bem forte ao Senhor Jesus. A honra, a glória e a adoração pertence ao Senhor Jesus. Graças nós te damos, Pai. Aleluia. Coloca a tua mão no teu coração, queridos. Pai amado, toca na vida de cada um desses teus filhos, Pai. Derrama a tua unção, o teu poder sobre a vida do teu filho, do teu povo, Pai. Essas pessoas que temem, tremem diante de ti, Senhor. Há muitas pessoas, Pai, que estão nos assistindo, Pai, que não têm forças para te buscar, Pai amado, mas sabem que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Por isso, meu Pai amado, eu peço que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada um dos teus filhos, Pai.
com a fonte de águas vivas que o Senhor prometeu àquela mulher samaritana, Pai. O Senhor disse que quem bebesse daquela água, daquele poço, tornaria a ter sede, mas quem beber da água que o Senhor lhe der, nunca mais terá sede. Porque o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, e ninguém vem ao Pai, vai ao Pai, senão através do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, abençoa o teu povo, Pai. Eu não sei o que eles precisam, Senhor, mas entrega, Pai, o que eles precisam, Senhor. Milagres, Pai, cura, transformações, restaurações, Pai. Em nome de Jesus, Pai, mostra que o Senhor é Deus e que o Evangelho não é uma dentre tantas religiões, mas como está escrito, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Com a autoridade que o Senhor me deu, Pai, eu declaro a bênção do Senhor Jesus Cristo sobre a vida dos teus filhos. E esses irmãos que estão nos assistindo, sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Os que creem, digam amém. Diga glória a Deus. Aplauda mais uma vez o nosso Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos pegar a nossa Bíblia. Abrir em Mateus capítulo 24. Deixa eu mudar aqui a posição. Isso. Vê se a música está online. Você consegue? Ou senão eu vou colocar ali no... Vem, pai, coloca o fundo então. Mateus 24. Deixa eu ver quem está acompanhando a gente aqui. Amém. Irmã Dulce, Deus abençoe. Hortência, Deus abençoe. Glória a Deus. Meu dedo não está rodando aqui. Quem mais está nos acompanhando? Claudete, Deus abençoe. Rayane, Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Irmã Grace Klein, Deus abençoe. Mandar um abraço pro Vini lá. E aí, Vini, beleza? Deus abençoe. Ricardo Turim, Deus abençoe, Ricardo, em nome de Jesus Cristo. Quem mais está nos acompanhando? Irmã Maura de Maringá, Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. A Claudina, a vó Dina, Deus abençoe, vó, em nome de Jesus, amém, queridos? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 24. Mateus 24. A missionária Marli, ela pediu ela me falou algo especial hoje, que a irmã Dulce pediu para ministrar sobre Mateus 24, no versículo 40, né? E eu não sabia, e hoje quando ela me falou isso, Deus já tinha me dado a palavra para ministrar Mateus 24. Então Deus tem algo muito especial para nós hoje. Glória a Deus, irmã Dulce. Então Deus ouviu a sua oração também, e que eu venha ser usado por Deus para ministrar essa palavra, né? Não de mim, não do homem falho, mas através do Espírito Santo. Pai querido, fala conosco, Senhor, ministra no nosso coração, Senhor. Dê a nós entendimento, discernimento da sua palavra, que não seja eu o homem falho, e confesso diante de todos, Pai, mas que seja o Senhor através da minha vida, Pai, em nome de Jesus Cristo, que saia, Senhor, da minha boca as águas da fonte que é o Senhor, Pai amado, as águas que jorram para a vida eterna, porque é a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá bom. Mateus capítulo 24. Saiu Jesus do templo e enquanto caminhava, seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo estas coisas? Em verdade, lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então os discípulos estavam ali admirados com o templo, né? Com a construção do templo, a grandiosidade do templo de Salomão. E Jesus ele falou: eu em verdade digo para vocês que não vai sobrar nada disso aí, porque Jesus já sabia o que ia acontecer, tudo o que ia acontecer no futuro. Deus ele sabe da minha vida, da sua vida. Muitas vezes nós ficamos deslumbrados com coisas que não são importantes, não é verdade? Nós pensamos em coisas, nossa, que maravilha, amados. Nós temos que olhar para a nossa vida eterna, valorizar a nossa vida eterna, porque isso de fato é para sempre, é eterno. Glória a Deus. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando seus discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinais haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Então aqui tem uma dúvida, né, meus amados, de muitas pessoas: como que vai ser o final dos tempos? Como que vai ser a volta de Jesus? Então vamos prestar atenção nisso aqui, ó.
E Jesus respondeu, versículo 4: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, para nós começarmos, nós temos que entender que muitas pessoas vão vir em nome de Cristo. Eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, ei-lo aqui, ei-lo ali, olha, ele está em tal lugar. Não siga. Ué, pastor, mas e se o Cristo tiver? Não. A Bíblia diz, nós vamos ler aqui, que ele vai vir como um relâmpago, fuzila o céu do oriente ao ocidente, todo o olho vai enxergar a volta do Senhor Jesus Cristo. Então não acredite nesses falsos messias. E já surgiram e vão surgir muitos. Ele disse que nós vamos ver também guerras e rumores de guerra. Imagina que Jesus disse isso e depois, muitos anos depois, teve a primeira grande guerra mundial. Agora chegou o fim do tempo. E não era. Depois teve a grande segunda guerra mundial. Agora na terceira vai ser. A questão não é essa a questão é nós estarmos preparados e não nos deixar enganar. Amém, meus amados? Porque no dia mesmo, Jesus ele disse, nem eu sei. É exclusividade do Pai, o dia e a hora só Deus sabe. E, aliás, Jesus ele fez uma comparação dele mesmo vindo como um ladrão. Que semelhança que tem de Deus, o Filho de Deus, com o ladrão? Só na maneira que ele vai voltar. Porque ele diz, quando as pessoas estiverem desapercebidas, estiverem dormindo espiritualmente, não tiverem, meu Deus, meu Senhor tarda, eu vou fazer as coisas do mundo que der vontade, nessa hora Jesus vai voltar para muitas pessoas, como um ladrão. Por que um ladrão? Porque um ladrão, para ele entrar numa casa, ele estuda, ele analisa, ele vê a hora que a pessoa sai, a hora que a pessoa volta, e ele entra lá quando ele acredita não ter ninguém naquele local, quando ele acredita que aquela é a melhor hora para ele ter sucesso naquele empreendimento que ele está fazendo, que é o roubo. Não é verdade? Ele não vai lá sabendo que tem gente armada, que o dono da casa está lá, a não sei que ele esteja armado também, e pegar de surpresa. Mas ele não está falando do assaltante, está falando do ladrão. Então o ladrão ele fica só vendo quem sai, quem entra. A hora que a casa está vazia é a hora que ele vai atacar. Então, semelhantemente, quando as pessoas estiverem desapercebidas, o amor esfriar, as pessoas estiverem vivendo por viver, casando e dando-se em casamento, Jesus vai voltar. Então nós não podemos dormir espiritualmente falando. Amém, queridos? Versículo 4. Respondeu-lhe Jesus, tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos, não se assustem. Mandamento para Deus é não se assustar. Mais uma vez, não tenha medo. Hoje é muito comum as pessoas se prepararem com medo. Nós vamos fazer casa, bunkers, né, que eles falam no meio do subterrâneo, nós vamos para o sítio, nós vamos tocar alimento, que nós vamos nos precaver. Deus está falando, filhos, a salvação de vocês é Jesus Cristo. Não se preocupe, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são o princípio das dores. Vai começar a luta e o sofrimento. Versículo 9, olha o que vai acontecer conosco. Vocês serão entregues para serem maltratados. Capaz que Jesus ele vai deixar ser maltratado. Mas ele foi maltratado por nós, ele foi crucificado por nós, e ele disse, eu sou o Senhor e Mestre de vocês. Vocês dizem que eu sou o Senhor e Mestre de vocês, e dizem bem porque eu sou. Mas se eu, sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei os vossos pés, me humilhei e lavei os vossos pés, não deveis vós fazer o mesmo com os outros? Isso vale também para o maltrato. Por isso que ele disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós temos esperança, e a nossa esperança é a vida eterna. A nossa esperança não é esse mundo. Amém, meus amados? O que nós vivemos neste mundo com Cristo, tudo é lucro. Seja agradável ou não seja agradável. É isso que nós cristãos temos que, entendimento que nós temos que ter. Porque nós fizemos de Jesus o nosso Senhor, o nosso dono. E a fé é justamente a confiança de que tudo que Ele faz é bom e é o melhor para nós. Porque Ele garantiu para nós a nossa salvação. Esse é o ponto fundamental. Então, se Ele tem a salvação para me dar, tudo que Ele fala é de extrema importância. Porque se eu rejeito o seu ensinamento, eu rejeito a sua bênção.
Se eu rejeito a sua direção, eu rejeito a salvação que ele oferece. E é assim que funciona. Everton Alves, Deus abençoe a sua vida, querido. Paz, meu amado, em nome de Jesus. E conforme eu vou vendo aqui, eu vou dando um oi. Queridos, olha lá. 9. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Ah, mas agora eu vou perecer. Então eu vou morrer. Amados, Jesus venceu a morte. A morte física não se compara, não é a verdadeira morte. A verdadeira morte é a morte eterna, o inferno. E Jesus venceu a morte. Imagina o Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles estavam na Babilônia. E chegou o momento que o Nabucodonosor, o imperador, ele construiu uma estátua de ouro e ordenou que todos os povos, nações e línguas se prostrassem a essa estátua. Porque o Nabucodonosor, ele era rei de reis. Rei dos reis é o Senhor. Mas como imperador, ele fez um império e todos os reinos serviam Nabucodonosor. Foram levados à Babilônia e serviam a ele. Então ele construiu uma imagem de ouro gigante e ele ordenou que tocassem coordenadamente uma fanfarra, né? A banda, os instrumentos. Então se tocava os instrumentos aqui, lá na frente onde se podia ouvir, tocava lá também quando eles ouviam, ia tocando isso. Então a ordem era dada que todos os povos, nações e línguas imediatamente se prostrassem para adorar aquela imagem que o Nabucodonosor construiu lá na capital. Todos imediatamente deveriam se prostrar e adorar aquela imagem de ouro. Mas a quem é filho de Deus não se prostra a outro Deus. E como Sadraque, Mesaque e Abednego criam em Deus e eram de fato servos de Deus, mesmo no mundo em que eles eram ali governados, que eles eram servos de Nabucodonosor naquele momento, eles simplesmente não se prostraram à imagem. O rei gostava muito deles, porque pela fidelidade que eles tinham a Deus, o rei era forçado a honrá-los, porque a sabedoria deles excedia todos os sábios e encantadores da Babilônia. Então o rei, o imperador, honrava eles. Só que quando ficou sabendo que eles não se prostraram à sua imagem, ele teve muita raiva. Só que ele achou que podia ser só um engano e mandou chamar aqueles 3 que ele amava e falou assim: olha, o que é isso que eu estou escutando de vocês? Que vocês não se prostram. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma chance para vocês. Eu vou mandar tocar os instrumentos e vocês prontamente se prostrem, tá bom, meus filhinhos? Porque se vocês não se prostrar, eu vou jogar vocês naquela fornalha de fogo. E eu quero ver quem é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos. Porque a gente aprende com a resposta do Sadraque, Mesaque e Abednego, é muito lindo. Porque eles não sabiam, não tinham a certeza que Deus livraria eles da fornalha. Vocês estão entendendo, queridos? Porque se eles perecessem naquela fornalha, para todo aquele povo, eles morreram e pereceram na fé deles. Mas só que na verdade ali eles receberiam a recompensa deles. O fim do sofrimento, o fim da escravidão, o encontro com o Senhor como prometido. Amém, meus amados? É isso que nós temos que ter. Então eles não tinham essa certeza. Por isso a resposta foi: olha, ó rei Nabucodonosor, uma coisa eu vou dizer ao Senhor. Se o nosso Deus, o que nós servimos, Ele quiser, Ele pode nos livrar das suas mãos e da fornalha de fogo. Mas se Ele não quiser nos livrar, que todos vocês fiquem sabendo que nós não nos prostramos ante essa imagem. Glória a Deus. É fé? É fé. O que Deus fez? Deus ele falou assim: olha, não é tempo de vocês virem para cá agora. Então eu preciso também abençoar muitas pessoas através da fé de vocês. Deus enviou seu filho Jesus para entrar naquela fornalha. Entende-se que é o quarto homem da fornalha. Eles foram jogados naquela fornalha 7 vezes mais aquecida. Os homens mais poderosos da Babilônia, nós estamos falando talvez até de gigantes, jogaram aqueles homens para baixo e eles morreram, os que jogaram, mas aqueles 3 caíram atados na fornalha e simplesmente estavam desatados e passeando pelo fogo. Ou seja, Deus ele cortou o poder do fogo contra esses homens. Amados, é tão lindo isso, porque eu ministrei esses dias, foi quarta-feira, ali não foi ontem, acho que eu ministrei lá em Paranaguá. O estado original que Deus nos quer é o Jardim do Éden. Deus construiu o Jardim do Éden para mim e para você. Ele construiu para o Adão. Foi para isso que Deus nos criou. Para nós termos a plena comunhão face a face com Deus. Por isso que todo no final de tarde, Deus ia lá e visitava o homem Adão. O pecado fez com que aquele lugar, o Adão não tivesse mais condição de habitar naquele local. Ele não podia mais, porque o pecado separou ele de Deus. Amém, meus queridos? Então o que aconteceu? O leão, o rinoceronte, o hipopótamo, que são animais, né, muito grandes,
que eles simplesmente eram subjugados pelo homem, eles temiam e tremiam diante do homem. Mas a partir do pecado, aquela autoridade do homem ela foi quebrada. Então quem passou a ter medo agora foi o homem. Mas não é culpa dos animais que se rebelaram, foi o homem que vendeu a sua autoridade. Por isso ele passou a ser dominado pelo medo. Todas as coisas foram criadas para que o homem subjugasse e tivesse o nosso trabalho, se pode se dizer isso, não é um trabalho, mas nós fomos criados somente para fazer companhia, desfrutar da presença de Deus. Essa é a vontade de Deus. Por causa do pecado de Adão, veio o trabalho, veio o medo, veio muitas coisas mais, mas a principal maldição foi o trabalho. Do suor do teu rosto você vai comer o seu fruto, tá bom? Os filhos de Adão e Eva, o Caim e o Abel, eles já nasceram dessa maldição, porque um era lavrador e o outro era pastor de ovelhas. Então já nasceram com essa maldição. Aí o Caim matou o Abel e acrescentou ainda mais outra maldição sobre aquela que ele tinha. Agora, quando você lavrar o solo, ele não te dará mais a tua força. Serás fugitivo e errante por onde quer que você passar. Isso foi o segundo pecado. E quantos pecados nós cometemos e fomos vendidos por esse pecado e nos afastamos cada vez mais? Aqui Deus estava mostrando nessa palavra que Deus tem o poder do quê? Sobre o fogo. Jesus, quando ele subiu do barco, ele estava cochilando, os discípulos achavam que o barco ia afundar, porque estava sendo surrado no mar. Ele foi lá, quieto mar, quieta-te vento, quieto. E tudo isso. Ele mostrou que ele tem autoridade também sobre os poderes da natureza, vento e mar e fogo. Quando Deus abriu a terra para que não a terra, quem que caiu lá, como que é o nome do Corá? O Corá se revoltou contra Moisés, né? E Deus abriu a terra, está mostrando que ele tem autoridade sobre a terra, sobre o ar, sobre a água e sobre o fogo, sobre os elementos. Toda essa autoridade está nas nossas mãos. A autoridade, você não precisa mais ter medo do leão, você não precisa mais ter medo do rinoceronte, você não precisa mais ter medo da onça pintada, seja o que for. Não precisa mais ter medo de perder teu emprego, não precisa mais ter medo de não ser aceito, não precisa mais ter medo de perder o marido, de perder a esposa, não precisa mais ter medo de ficar doente de coronavírus, de nada. Desde que você, em Jesus Cristo, volte ao estado original que Deus quer você, que é na presença, desfrutando da presença de Deus. E a ponte, o caminho para chegar a Deus chama-se Jesus, o Cristo. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Então, olha aqui, então agora faz mais sentido. Ó, vocês serão entregues, versículo 9, para serem maltratados. Não tem valor nenhum, não tem importância. E eles vão matar vocês. Quando matar é porque chegou a nossa hora. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. E hoje a gente vê, tem vários lugares, principalmente comunistas, que o evangelho está sendo perseguido mesmo. Aqui no Brasil, graças a Deus, não virou comunista. Porque se virasse comunista e estava para virar, como ficou a Argentina, a situação lá já está ficando bem feia. Amém, queridos? Na China existe perseguição contra cristãos. Não é mostrado, não é declarado, mas existe. Foram cortados benefícios do governo para quem se declarava cristão e mais muitas outras coisas que é feito como perseguição a cristãos. Está se cumprindo essa palavra. Vocês vão ser odiados por causa do meu nome. Você pode ser macumbeiro, católico, você pode ser o que você quiser, ninguém se incomoda com você, mas se você virar evangélico e falar eu sou cristão, eu obedeço Jesus Cristo, você se prepara que as pessoas vão começar a olhar torto para você. Amém? E glória a Deus por isso. Bem-aventurado quando mentindo vos caluniarem, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. E é esse galardão que a gente busca, é esse galardão que a gente acredita. 10. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Olha só, então nesse tempo de luta, de perseguição que nós já vivemos, muitas pessoas se escandalizam com coisas que não são para se escandalizar. Muitas pessoas traem o Senhor, traem a fé, traem a salvação elas aderem o ódio uns dos outros. Você vê que as pessoas odeiam umas às outras sem motivo. Eu te odeio, eu odeio. Eu quero tomar. Por exemplo, você vê que tem pessoas hoje que o próprio presidente, eles odeiam o presidente. Eu estava vendo um negócio que eles fizeram uma réplica da cabeça do presidente e estavam vendendo. E hoje eu vi que eles estavam jogando futebol com essa réplica da cabeça do presidente.
Isso é um ódio declarado, e são justamente as pessoas que falam, não, porque ele que propaga o ódio. Né? Não é questão, não é política que eu estou falando da questão do ódio. Tem pessoas que elas têm um ódio que elas não conseguem entender esse ódio, e elas acham que elas não têm esse ódio. Imagina se pegasse a cabeça do ex-presidente Lula, por exemplo. A revolta que ia gerar na comunidade, né, da esquerda. Eles vão ficar revoltadíssimos, querer retratação, mas olha o ponto que chega. A questão da facada, devia ter morrido, devia isso, devia aquilo. Isso não é normal. Psicologicamente, né, isso não é normal. A Bíblia diz para nós amar, o vínculo que nós temos com Deus é o amor. O caminho que nós temos, que é Jesus Cristo, é o amor, porque Deus é amor. Então o amor de Deus precisa crescer em nós mais e mais. E o amor de Deus não é como o amor do mundo, que hoje ama e amanhã odeia. Esse é um sentimento carnal. Mas o amor de Deus jamais acaba. Amém, queridos? Amém. Versículo 11. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Queridos, hoje eu tenho uma tristeza no meu coração de ver hoje muitos ministérios grandes, pessoas que têm uma influência muito grande, que não ensinam as pessoas a depender de Deus na fé, mas principalmente a conquistar, a ter a casa própria, a conquistar a saúde, a conquistar a família, a restaurar. Isso tudo é muito importante para Deus, mas comparado com a salvação é nada. As pessoas, muitos líderes hoje, eles não estão ensinando as pessoas a depender de Deus. A Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Hoje as pessoas não acreditam mais em fé, mas elas acreditam na força do trabalho, na habilidade. Hoje a pessoa que acorda de manhã e volta à tarde é a pessoa mais valorizada que aquela que tem fé. Nada contra a pessoa que vai de manhã, acorda de manhã e volta à tarde do trabalho, mas ela não pode ser mais valorizada do que aquele que tem fé. Não que assim não tenha fé, mas o que atrai, o que nos liga a Deus é a fé. Por exemplo, as pessoas hoje, quando tem um velório, é muito comum ouvir assim, fulano fazia mal para uma mosca. Né? É um ditado que as pessoas falam, que a pessoa era muito boa. Mas o critério de Deus na Bíblia não está escrito assim, vai para o céu quem não fazer mal para uma mosca. Entende, queridos? Vai para o céu quem tirar a camiseta e dá para o outro. Não está escrito isso. Mas vai para o céu aquele que acreditar em Jesus Cristo. O critério que Deus tem para a minha salvação, para a tua salvação, é a nossa fé, e a fé ela é entrega. Se nós acreditamos que Deus é verdadeiro, que Ele ressuscitou, Ele é o Senhor dos senhores, então a nossa fé é entregar a nossa vida a esse Senhor para que Ele conduza os nossos passos de acordo com a vontade dEle. Se nós não ensinarmos isso ao povo, o povo vai estar sendo enganado, vai estar numa falsa sensação de liberdade, uma falsa sensação, eu sou livre, nós somos sábios, nós vivemos com o melhor dessa terra. Aí Deus, Jesus, ele chega para uma igreja, a última igreja das 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Laodiceia, e fala, vocês dizem, nós estamos ricos, abastados, não temos falta de nada, mas eu vos digo que vocês são cegos, pobres, nus e miseráveis. Mas peraí, nós somos ricos, nós não temos falta de nada, está tudo dando certo. Aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo, ou seja, verdadeira riqueza. Aconselho que de mim compre colírio, não esse colírio da farmácia, mas o verdadeiro colírio para abrir os seus olhos espirituais, para que vocês vejam o que está acontecendo. Porque vocês acham que está tudo certo, mas espiritualmente vocês estão caídos. Por quê? Porque não acreditam em Jesus Cristo como Senhor. Jesus muitas vezes é Senhor para muitas pessoas somente quando convém. Agora tu é Senhor, vai me abençoar? Não, Senhor meu Deus, aleluia, glória a Deus, não é verdade? Mas agora você tem que perdoar. Não, você não conhece a minha situação, você não sabe o que fizeram para mim. Aí não, aí nesse momento Jesus deixa de ser Senhor. Vocês entenderam, queridos? Então Jesus é Senhor em todo o tempo. Olha lá, 11, muitos falsos profetas se levantarão e infelizmente, está escrito, enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Misericórdia, igreja. E nós estamos vivendo um tempo que o amor está frio, as pessoas elas se relacionam por interesse. Olha, fulano, morador de rua, não quer nem perto. Fulano, amigo do político. Meu Deus, eu preciso fazer amizade com esse fulano, que vai, quem sabe ele vai me dar um emprego lá para o meu filho, para alguém. Vocês estão entendendo, queridos? É assim. As pessoas praticamente se relacionam por interesses. O amor de muitos se esfriará. E o amor é aquele que não se soberbece, não se enraivece.
tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não se ressente do mal, não arde em ciúmes. Esse é o verdadeiro amor, esse é o amor que vai se esfriar. As pessoas já não conhecem mais esse amor, mas conhecem aquele amor carnal, o sentimento, né? Ai, estou apaixonado, ai, que amor. E amanhã, ai, eu quero que morra. Não é verdade, é verdade. Versículo 13. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Então, se você perseverar, você vai ver tudo isso acontecer, mas se você perseverar na fé, a promessa de Jesus é que você será salvo. Aguenta, passa a luta, confia em Deus, porque a promessa é muito grande, é muito, muito grande. É a tua salvação, a felicidade eterna. Vamos continuar. 15. Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável, a desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ou seja, quando o anticristo sentar no trono, no templo, e começar a dizer, eu sou Deus, e vai acontecer, está próximo de acontecer, o que ele vai fazer? Quem está na Judéia, fuja para o monte. Amém, queridos? Quem estiver no terraço, não desça para retirar de casa alguma coisa. Imagina aqueles que começaram a enlatar comida embaixo da cama, e Deus está falando assim, se você entrar para tirar, você vai perder a tua salvação, porque não vai dar tempo. Então, quando você vê isso, quando você ouvir essa notícia, você vai ouvir, se chegar ao ponto, quem estiver na Judéia, ele está dizendo, fuja para o monte. Não entre em casa para pegar alguma coisa que você acha importante. Esqueça o celular. Não, deixa eu pegar meu celular que eu não vivo sem ele. Esquece o celular. O que mais? Versículo 17. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Meu Deus, eu vou lá buscar a minha capa, porque lá tá frio no monte. Esquece, porque Deus vai te esquentar. Meus amados, é aí que está a questão. Deixa eu explicar uma coisa para vocês agora. Paz Rodrigão, Deus abençoe você, meu amado. Deus abençoe, em nome de Jesus. Hoje, Deus, nesse tempo que nós passamos, graças a Deus nós aceitamos Jesus Cristo e estamos vivendo, caminhando com Jesus, procurando viver milagre a cada dia. Esses milagres não é para nós desfrutarmos deles apenas. Esses milagres são para que a gente aprenda a viver da fé. O governo deste mundo, por exemplo, ele tem um benefício que chama Sistema Único de Saúde, o governo do Brasil, que é o SUS. Ok, é errado você usar ele de maneira alguma, use ele. Mas o reino dos céus tem um outro benefício que chama a cura. E a cura é em nome de Jesus Cristo. E a cura é tão poderosa que também pode se estender para uma ressurreição, em nome de Jesus Cristo. Então nós temos que, nesse tempo que nós estamos caminhando com Deus, nós temos que aprender a deixar o SUS de lado e aprender a usar a nossa fé através do nome de Jesus Cristo. Isso vale para a nossa alimentação. Hoje talvez você dependa dessa renda, daquela renda ou da outra renda. Tudo bem, mas começa a buscar a Deus, a acreditar em Deus, que Ele multiplica, que Ele traz à existência aquilo que não existe. Isso é em todas as áreas. Deus, Ele quer me ensinar, te ensinar a viver com os benefícios do reino de Deus. Hoje nós tivemos o Márcio e a Dani que se batizaram, né? Tomaram essa decisão, glória a Deus por isso. Agora nós somos cidadãos dos céus. Então, se nós somos cidadãos do céu, nós temos muitos benefícios ao nosso alcance. Amém, queridos? Quando você aceita Jesus Cristo, tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário já está nas suas mãos, na sua vida. Ou você vai ignorar isso, fingir que não existe e viver como eu vivia no passado, ou você vai começar a aprender a usufruir dos benefícios do maior reino, incomparavelmente o maior reino, que é o reino dos céus. É o reino do sobrenatural, da multiplicação, da cura, da ressurreição, do trazer existência o que não existe. Imagina que Josué ordenou e o sol parou, a lua parou, e teve um dia, se tornou 2 dias. Imagina que Moisés bateu no Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abriu para eles passarem a seco. Depois Josué foi lá, fez a mesma coisa no Rio Jordão. O Rio Jordão parou o seu curso, desceu a água para ele passar a seco. Imagina que Pedro andou sobre as águas. Imagina que Filipe foi arrebatado
e foi levado daquele local que ele tinha batizado o eunuco, foi levado para outro lugar para continuar a obra de Deus. E às vezes nós estamos orando aqui pedindo para nós trocar de carro, para nós fazer isso, fazer aquilo, e Deus está falando: filho, eu quero que você voe, eu quero que você domine as asas do vento. Isso não foi uma coisa para que, olha, não, isso são benefícios do reino de Deus, que estão ao nosso alcance. E nós só vamos viver esse sobrenatural pela fé. Então nós precisamos, como cidadão dos céus, amadurecer, conhecer os nossos direitos, os nossos deveres, para que a gente possa cumprir nosso papel de cidadão celeste, que é glorificar, anunciar o nome de Jesus Cristo. E Ele vai dar todos os recursos necessários, e são muitos recursos que Ele tem, para que o nome do Filho de Deus, Jesus, seja anunciado através da nossa vida. E o que tem acontecido hoje é que muitas pessoas não têm entendimento desses benefícios, não têm entendimento do tamanho da autoridade que o sacrifício de Jesus na cruz entregou à igreja, e estão sofrendo como se Jesus não tivesse morrido por eles. Aí se cumpre a palavra: o meu povo sofre porque faltou conhecimento. As pessoas estão lutando com as armas carnais, estão correndo atrás, estão tentando resolver as coisas da maneira que elas conheciam no passado. E Jesus está falando: eu tenho coisa sobrenatural para você, tenho coisa extraordinária para você, basta você acreditar. Quando Jesus ele diz lá, ele fala uma coisa muito linda a respeito do que comer, o que vestir, né? Não andeis ansiosos com o que vestir e não andeis ansiosos com o que comer. Isso é muito complicado, porque isso é uma preocupação diária, né? Mensal, vamos dizer, no mínimo, mensal. Ele está dizendo assim que é uma preocupação. Só que quando ele diz assim, os gentios é que se preocupam com essas coisas, aí chama a minha atenção. Porque ele está dizendo assim: quem se preocupa com essas coisas são aqueles que não conhecem a Deus. Porque quem conhece a Deus não pode se preocupar com o que vão comer, com o que vão vestir. E nós estamos falando, eu tenho 3 crianças, cada um de vocês tem a história de vocês, a necessidade, as contas de cada um de vocês, os compromissos de cada um de vocês. E Jesus disse: quem se preocupa com essas coisas são os gentios. Aí ele dá outra direção em Mateus 6, 33, se eu não me engano, que ele fala assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vão ser a vocês acrescentadas. Então é por nossa obrigação como cidadão viver esse sobrenatural. Não aceitar: tá tudo bem, não, tá tudo bem, tá, mas esse tempo que nós temos é o tempo que nós temos para aprender a mover esse sobrenatural, porque isso vai fazer com que a gente no reino dos céus tenha autoridade de acordo com a nossa capacidade. Eu não entendi, pastor, eu vou explicar. Jesus ele disse: olha, para você eu vou dar 5 talentos. Ele contou uma parábola: para você eu vou dar 3, para você eu vou dar 1. Ele deu cada talento de acordo com a capacidade desse. O que tinha 5 conseguiu mais 5. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, terás autoridade sobre 10 cidades. Quando Jesus falou isso, ele está falando de autoridade no reino dos céus, porque lá é o reino dos céus. Nós não vamos ficar lá subiando com roupa branca, roendo unha, batendo palma, sem saber o que fazer, bocejando. Não, lá é um reino onde tem hierarquia, existe autoridade, e nós temos hoje a oportunidade de viver pela fé, porque quanto mais nós aprendemos a depender de Deus, maior será a autoridade que vai ser nos dada lá em cima. É esse galardão que eu corro atrás, é esse galardão que todo cristão tem que correr atrás, porque nós estamos aqui de passagem, mas a eternidade é nos céus. Era Mateus 6,33. 6,33. Acertei? Falei isso? 36. Então tá. Mateus 6,33. Obrigado, querido. Olha lá, queridos. Onde é que eu parei? Quem estiver, 18. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a capa. Versículo 19. Ai das que estiverem grávidas naqueles dias. Meu Deus, igreja. E das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo. Imagina que nós estamos falando de nós vivemos uma primeira guerra, uma segunda guerra.
né? Holocausto, perseguições terríveis. E Deus está falando que a grande tribulação, esse dia aqui, nada vai se comparar, a perseguição, a luta desse dia não vai se comparar ao que o mundo já viveu. E olha que coisas terríveis já foi vivido. Versículo 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados e encurtados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, naquele tempo, por causa dos escolhidos, Deus ele vai abreviar os dias, porque senão não seria possível suportar. Glória a Deus! Até nisso, Deus é justo para a nossa vida. Ele não deixa seus filhos perecer. E outra coisa, meus amados, se vocês pensam, pastor, mas é sofrimento. Ninguém passa sofrimento além do necessário. Nem menos e nem antes. O sofrimento com Deus é comparado ao fogo com pedra preciosa, porque nós somos considerados pedras preciosas, joias raras a Deus. Comparado ao ouro, quando é passado, apurado o ouro no fogo, ele fica mais valioso. Não é verdade, queridos? A mesma coisa somos nós. Então as lutas, as dificuldades que nós passamos, elas servem para a gente se livrar delas e aumentar a nossa fé. As lutas que se levantam contra a nossa vida jamais são para nos derrubar. O diabo tenta nos derrubar, mas Deus só permite nós entrarmos nela porque Ele já nos deu a vitória. Então nós vamos vencer, nós vamos aprender, nós vamos pegar essa luta que é um gigante hoje e colocar debaixo dos nossos pés. E nós vamos para outro maior amanhã. Até a volta de Jesus. Amém, queridos? O que mais? 23. Então se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Está aqui, está lá, está operando milagre, maravilha. Não é Cristo, é um falso Cristo. Amém, meus amados? Porque como que Cristo vai vir? Olha lá, versículo 25. Eis que tenho predito isto a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disserem, eis que está no interior da casa, não acreditem, porque assim como um relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Então todo ouro, quando Jesus vir, ele não vai estar na casa, ele não vai estar no deserto, ele não vai estar na igreja A, na igreja B ou na igreja C, ele vai vir dos céus. Todo olho vai vir a vinda do Filho de Deus, porque do oriente ao ocidente todo olho vai ver a volta dele. Então isso é para que você não se engane, porque você vê que ele está dizendo, falsos cristos e falsos profetas operarão grandes sinais e maravilhas com a intenção de enganar até mesmo os eleitos, e vão enganar muitos. Mas principalmente aqueles que vão atrás dele. Que vão atrás de homem, De milagre. Vão atrás de movimento, que às vezes, é isso que é a questão. A palavra, o diabo ele não se incomoda, o diabo entra em várias igrejas, senta lá, bate palma, ora, do jeito dele, bate palma, adora do jeito dele, porque ele não se incomoda em muitas igrejas. O louvor, quando ele é sincero, ele expulsa o mal, mas quando o louvor é carnal, ele não expulsa o mal. Quando a palavra não é pregada, mas é pregada aquilo que o teólogo quer ensinar, o diabo está lá, não se incomoda. A única maneira de incomodar o diabo é quando a palavra verdadeira é pregada. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós não podemos na igreja acreditar naquilo que o pastor fala, porque ele disse, porque a palavra dele só tem valor se for a palavra de Deus, mas não é um versículo isolado aqui, um versículo isolado ali, e as pessoas usam aquilo, pegam números, fazem propósito, não é isso, mas nós temos como cristãos a obrigação de lermos para conhecer a palavra de Deus, e quando o pastor estiver pregando, nós vamos conferir com a palavra dele, de Deus, se é verdadeira ou não, se aquela palavra que o pastor está indicando está no contexto bíblico ou é simplesmente uma revelação ali criada naquele momento. Amém, queridos? Porque muitos falsos cristos e falsos profetas, até mesmo operando grandes sinais, vão enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Palavra de Jesus.
Então não vá com eles, querido. Não vá. Não tá lá na igreja, ouviu, o Cristo está lá. Não vá, porque todo olho vai ver ele vindo dos céus. Amém, meus amados? Amém. Vocês que estão assistindo, preste atenção nisso. Ele não vai estar na igreja A, na igreja B, não vai estar lá em Jerusalém, não vai estar no deserto, não. Ele vai vir dos céus e todo olho vai ver. Você vai ver o Cristo e você vai saber, esse é o Cristo, glória a Deus. Versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, passada essa grande tribulação desses dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá o sinal no céu, o sinal do Filho do Homem. Olha como que vai ser a vinda dele. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de chofar, de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade à outra do céu. Aí veio o arrebatamento da igreja. Então depois dessa grande tribulação, os poderes do céu serão abalados, o sol que toda a vida está lá, né, fazendo o seu percurso, a lua que está lá fazendo o seu percurso, toda a vida vão ser abaladas, as estrelas vão cair do firmamento, vão se escurecer. Aí as pessoas vão olhar para o céu e vão ver o sinal do Filho de Deus, e ele vai vir com grande glória. E as pessoas vão se lamentar, porque as pessoas dizem assim, não existe Cristo, não existe, isso é besteira. Mas essas pessoas vão chorar e vão se lamentar. É como no dia que Noé estava construindo aquela arca, madeira por madeira, 120 anos construindo aquela arca, pregando a palavra. Naquele tempo não chovia, a terra era molhada do orvalho, e o Noé falava, vai vir um dilúvio. Eles não acreditavam. Você é louco, não existe isso, não existe. E ele está pregando, ele e a família dele, fazendo lá 120 anos pregando a palavra. Chegou um dia que se fechou, Deus fechou a arca e a chuva veio. Aí o povo começou a lamentar. 40 dias de chuva. Vocês entenderam? Aí já era tarde, porque a arca estava fechada. A arca representa a salvação. Hoje o evangelho é essa arca. O evangelho é a nossa salvação, porque o evangelho é Jesus Cristo. Quem entrar nesse barco que é o evangelho, tem a salvação pela fé. Mas as pessoas que elas não acreditam no evangelho, quando fechar a porta, quando os céus abalar e Jesus vir, eles vão se lamentar. Vão se lamentar. E os anjos, olha que lindo isso aqui. Olha que coisa linda, versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de chofar, de trombeta, né? De chofar, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade da terra, dos céus. Ele vai arrebatar a igreja nesse momento. As pessoas, os cristãos vão ser tirados da terra nesse momento. O apóstolo Paulo fala que no abrir e fechar de olhos, o que é incorruptível sobe e o que é corruptível fica. Num piscar de olhos, ou seja, toda a carne, aquilo que, todo sentimento carnal vai ficar, e nós vamos subir o incorruptível, aquilo que é santo, que é sagrado, em corpos glorificados, transformados. Aí nós vamos ter autoridade para julgar Satanás e os anjos, está escrito. Hoje nós não temos autoridade para julgar ninguém. Por quê? Porque a gente milita entre carne e sangue. O que é certo e o que é errado. Tem hora que você quer fazer o que o teu espírito te indica, que é o certo, mas a tua carne às vezes prevalece, às vezes a gente faz certo, errado, a gente olha para uma situação, acha que está certo, mas na verdade está errado. Por quê? Porque estamos militando entre carne e espírito. Mas no dia que o que é corruptível ficar e o que é incorruptível subir, aí nós vamos conhecer como também nós somos conhecidos. Hoje nós vemos como espelho, obscuramente, mas lá nós vamos ver face a face. Forte isso, meus amados. Isso aqui é maravilhoso, isso é promessa para a igreja, tá? Esse aqui é o arrebatamento da igreja, queridos. Versículo 32. Aprendam a parábola da figueira. Quando já seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem estas coisas que eu disse agora acontecendo, saibam que está próximo às portas. Então começa a analisar, começa a ver o amor de muitos esfriar, guerras e rumores de guerra, né, começando. O amor se esfriando, as pessoas odiando a gente, pessoas sendo entregues à morte, sendo odiadas por causa do nome de Jesus. Já aconteceu. Guerras já aconteceu mundiais, rumores de guerra.
pessoas sendo perseguidas por nome de Cristo, já aconteceu, está acontecendo. Amém, meus amados? E agora você vem a NASA aí falando que tem asteroide passando, raspando na Terra. Isso é só uma desculpa, porque daqui a pouco os poderes da Terra serão abalados. E aí está vindo o nosso Senhor Jesus com grande glória recolher a sua igreja. Mas essa ida é para aqueles que perseverarem até o fim. Quanto o homem de Deus que a gente conhece ou ouve falar, que foi usado por Deus tremendamente, olha, com milagres, sinais, com fé, pregando a palavra, e parece que depois de um tempo desanda, não quer mais saber, cai. Eu fico muito triste de ver isso. Já vi isso muito acontecer. Pessoas que eram influenciadores e que hoje falam assim, não acredito mais nisso não. Os que perseverarem até o fim, esses serão salvos. 34, obrigado. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E essa geração que ele falou para aquela geração, olha, meus amados, eu entendo que é para a nossa geração, porque nós estamos lendo isso aqui agora. Glória a Deus, queridos. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, vamos continuar falando daquele dia, ó. E ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, com letra maiúscula Jesus, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, olha a comparação, não tinha lido, ó, aqui. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ou seja, a preocupação deles era terrena. Eles só queriam saber de crescer, casar, ser feliz. Então o pensamento deles era esse, ó. Em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Aí vem o versículo 40, que a irmã Dulce, né? A irmã Dulce perguntou, então 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, outra será deixada. Está falando do arrebatamento da igreja. Aqueles que tiverem na fé serão recolhidos pelos anjos, e aqueles que não tiverem na fé serão deixados. Então vai ter na igreja, vai ter lá 100 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas, algumas serão tomadas, proporção às vezes ali é 30%, né? 2 terão no campo, um será deixado, 3, uma será deixada. Algumas pessoas serão levadas aos céus, e algumas vão ficar na igreja. Não é porque você está na igreja que você vai ser salvo, mas se você tiver na fé em Jesus Cristo. É forte isso. Se fizer, da parte. Não é porque eu sou pastor ou Deus me levantou apóstolo que eu vou ser salvo. Eu vou ser salvo se eu permanecer até o fim, crendo que Jesus é o Cristo e me sujeitando a Ele. É forte isso, meus amados. Não é hoje, é até a volta de Jesus. Porque eu já sou beneficiado de acreditar nele hoje. Eu vivo o sobrenatural dele todo dia. Ou seja, Deus não me deve nada. Hoje, se eu tenho uma família, se eu tenho qualquer coisa para ter prazer hoje, tanto na carne como no espírito, a glória de Deus, Ele não me deve nada. Se eu quiser sair agora e viver o mundo, eu fiz a obra de Deus. Não, eu fui abençoado de fazer a obra de Deus. Então, o que eu faço até o fim. Amém. 42. Está do lado de cá. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia o Senhor virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a casa fosse arrombada. Ou seja, o ladrão está espreitando aí. Aí o pai de família se prepara e fala assim: não vai roubar minha casa não. Pega uma espingarda. Pega tem espingarda, vai pegar o cacetete, o cabo de vassoura, vai sair no braço, mas não vai entrar na minha casa de jeito nenhum, não é verdade? Se ele soubesse o dia, quando ele é roubado, é porque o ladrão fica só esperando ele sair. Então ele está falando, vigie, porque a qualquer momento pode vir Jesus. Como pai de família protegendo a casa de vocês, seja vocês como seu pai de família protegendo a salvação de vocês. Como? Permanecendo na fé. Amém, Jesus. Porém, 43, considerem isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Glória a Deus, queridos.
Amém? Então nós não vamos esperar menos, vamos ficar firmes, permanecer, porque qualquer momento ele vai vir. Glória a Deus? Amém, amados? Vocês que estão acompanhando também, toma posse dessa palavra, tá? Hoje você ouviu falar do arrebatamento da igreja, tem muito cristão que nunca ouviu falar disso, às vezes de muitos anos de igreja. Deus tem uma promessa que ele vai arrebatar, buscar, como ele pegou Filipe e arrebatou, só que o Filipe tinha outro propósito, continuou em outro caminho. Ele vai nos arrebatar e nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Amém, meus amados? Mas para que isso aconteça, o que você vai fazer? Permanecer na fé em Jesus Cristo. Não deixe esfriar o amor, não deixe esfriar o evangelho, a fé, meus amados. Porque o que nos liga ao nosso Deus é a nossa fé. Não é a placa de igreja, quantos anos, o que você faz, se você toca, se você prega. Isso tem uma relevância para a salvação nenhuma. Tem relevância para a tua vida. Porque tudo que o homem semeia, ele colhe. Então você vai colher bênção e fazer a obra de Deus. Como eu falei, por hoje eu ser pastor e estar pregando a palavra, eu já sou muito abençoado por Deus. Só por estar fazendo a obra dele, ou seja, Deus não me deve nada, mas a minha salvação ela é conquistada a cada dia, e se eu permanecer na fé, e eu vou permanecer na fé, até a volta de Jesus, para mim, eu tenho a minha salvação garantida. A mesma coisa é você, permaneça na fé, Jesus é o teu Senhor, é o Cristo, o Salvador, e até Ele voltar, nós estaremos apercebidos, buscando, invocando e anunciando o nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, meus amados. Onde vocês estiverem, sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.